O que a Patrícia me pediu foi para falar de maneira breve um pouco sobre o que é a unidade, né? Porque é o grande nome, né, que vocês escutam o tempo todo, por ser a missão de vocês. Não é só a missão de vocês, mas de maneira particular, sim. Viver, promover a unidade. Só que, para compreender o que é a unidade, nós vamos nos servir da Sagrada Escritura, nos servir um pouco daquilo que a Igreja, de maneira bem basilar, diz sobre a unidade. Mas esse caminho de unidade, ele não é um caminho de esforço psicológico, humano, de fraternidade, que conta sobre a bondade humana, que conta com, vamos dizer assim, as boas intenções humanas. A unidade, ela não é constituída assim, a Igreja não vê a unidade assim. Como a Igreja vê? Então, vamos brevemente, em 30 minutos, tocar neste tema. Bom, a unidade, primeiramente, é algo fundamental para revelar o projeto de Deus sobre o homem e o projeto, e na verdade, não o projeto, mas quem é o próprio Deus. O projeto de Deus sobre o homem, nós podemos pegar alguns pontos. Quando Deus, ele cria o homem e a mulher, e ele os une, é interessante porque após o homem falar, esta sim, osso dos meus ossos, carne da minha carne, ele, justamente o narrador, no livro do Gênesis, vai dizer, por isso, o homem deixará a sua casa, se unirá à sua esposa, e eles serão uma só carne. Uma só carne. Então, o projeto divino dentro da criação é fazer deste dois uma unidade. Mas esse termo, ser um, é também o termo que é utilizado para designar a identidade do Deus de Israel. Quando nós olhamos Deuteronômio 6, que é o famoso Shema Israel, né? Ouve Israel, Shema Israel Adonai Eloheinu, o Senhor é o teu Deus, o Senhor é um, está designando justamente a especificidade deste Deus. Dizer que Deus é um, é dizer justamente que ele não é igual a todos os outros deuses. Imagine que em Israel, né, do lado de Israel, nós tínhamos vários outros povos, e dentro desses povos uma quantidade enorme de deuses, uma quantidade enorme de crenças, e ali o Shema Israel, essa voz que chama Israel à fé, diz claramente que Deus é um, ou seja, não há igual, só Ele é uno. Isso aqui é muito importante, porque isso vai ter repercussões enormes na vida de Israel. Vai ter repercussões enormes no Novo Testamento, vai ter repercussões enormes no Shalom, na igreja e no Shalom. Então vamos lá, só mais alguns passos no Antigo Testamento. Quando o povo estava para receber a lei, né, estava lá no monte, Moisés sobre o monte, e o povo estava para receber a lei, os judeus, quando nós escutamos a lei, que são os mandamentos, quando se fala os mandamentos, se a gente se lembrar, os 10 mandamentos, eles estão direcionados no plural ou no singular? Plural ou singular? Os 10 mandamentos mesmo. Qual é o primeiro mandamento? Amarás o Senhor teu Deus. Está no plural ou no singular? Singular. Todos os mandamentos estão no singular. Ele é dirigido a um povo, a uma multidão de pessoas.
mas o mandamento está no singular. O que isso significa? Os judeus compreenderam muito cedo, que Israel, este povo, é um povo como um só corpo, como um só coração. E eles utilizam este termo mesmo, Israel é um corpo e um coração. Quando Deus direciona a sua voz e fala a este povo que está reunido é como se fosse uma única pessoa. Por isso Deus fala ao singular para este povo: amarás o Senhor teu Deus. Não amareis no plural. É o mandamento dirigido a um povo que tem uma identidade própria. Depois disso, isso é fundamental para nós entendermos as prefigurações, aqueles elementos que prefiguram a igreja, que nós já vamos entrar nela. Então, o fato, nós podemos, de maneira extremamente resumida, nós podemos dizer que o fato de Deus ser um, faz com que o projeto divino sobre o homem seja a unidade, a formação da unidade, homem e mulher, dentro da vocação. Existe um estudo muito amplo sobre isso, que a unidade, a relação homem e mulher, a unidade que se dá no matrimônio, é sinal da unicidade divina. Isso daí é algo que se pode entrever de maneira clara nas Sagradas Escrituras. Mas também esta unidade divina está relacionada com o projeto divino sobre a humanidade, que começa por Israel. Deus escolhe um povo, e desta multidão Deus faz uma unidade, porque Israel não era uma multidão de pessoas que todos já pensavam de uma maneira mais ou menos igual. Não, Deus foi constituindo este povo por meio de sua ação salvífica. Quando Deus salva o povo do Egito e os retira, Deus vai manifestando, e a ação de Deus vai plasmando a unidade de um povo. Vai plasmando, porque todos são testemunhas da ação benéfica de Deus. Então a unidade vai se formando. Por isso, quando eles recebem o mandamento um pouco depois de saírem do Egito, Deus se dirige a eles como a um só corpo, como a um só coração. São termos dos judeus, dos rabinos. Como é que os Atos dos Apóstolos vai dizer que era a comunidade primitiva? Eles eram um só coração e uma só alma. Então, é para mostrar o quanto estamos em continuidade com a ação divina que foi se realizando. E aqui eu queria, vamos dizer assim, dar um salto grande na história, né? Então Deus, o projeto divino de formar em Israel esta unidade, este povo que como um só corpo recebe o mandamento divino e cumpre o mandamento divino, nós vemos também isso daí na ação de Jesus Cristo, quando Ele nos salva. Quando nós lemos o hino cristológico, e nós temos 3 hinos cristológicos, Filipenses, Efésios e Colossenses, é bem interessante porque se fala justamente que o Senhor, quando nos salva, não há mais nem escravo, nem livre, nem grego, nem judeu. Carta aos Colossenses. Mas todos somos um só em Cristo Jesus. Ele abateu o muro da separação. Ou seja, em Israel, Deus conseguiu que este povo disperso fosse, pouco a pouco, se reconhecendo como um povo eleito por meio da ação salvífica de Deus na vida deles. Mas, tudo bem, Israel é um povo, de qualquer forma, é um povo que nós dizemos, né, de uma linha semítica, que tem um sangue preciso, muito bom. Mas em Jesus Cristo, isto é alargado. Então, pela ação de Cristo,
pela cruz de Cristo, ele abate o muro da inimizade. E esse muro existia em Israel mesmo. Não é só uma figura de linguagem. No Templo de Jerusalém, o Templo de Jerusalém já mostra como era a concepção deles. Você tem a parte dos gentios, né? Não é de quem era gentil, não, era de quem era pagão, né? Gentil é pagão. Então, a parte dos pagãos, eles podiam chegar até certo ponto do templo, na esplanada do templo. Aí existia a parte em que as mulheres judias podiam entrar. Depois existia a parte dos homens. Depois existia a parte que só os levitas e sacerdotes poderiam entrar. Existia uma parte que só os sacerdotes entravam. Existia uma parte, que é o Santo dos Santos, que só o sumo sacerdote entrava. Bom, então, um monte de separação. Mas, entre a parte dos gentios e a parte que os judeus podiam entrar, existia um muro que dizia, se quem entrar aqui vai ser responsável pela própria morte. Isso estava escrito, né, no muro. Esse muro foi encontrado pela arqueologia. Quando São Paulo, então, fala que Jesus Cristo, na sua cruz, abateu o muro de separação, ele está falando de algo muito concreto, que ele viu com os seus olhos em Jerusalém. Ou seja, não é só uma imagem, é algo real que acontecia, mas que serve para mostrar a ação de Cristo, o quanto ela é profunda. Por isso, não há mais judeu nem grego, o grego é o pagão, escravo ou livre. Tanto que, quando São Paulo escreve uma carta que se chama Carta a Filemon, Filemon era um cristão, e um escravo dele fugiu, que se chama Onésimo. Esse escravo, um escravo não valia nada, né, na época de Paulo. Tanto que em Roma, no mesmo período, fugiu um escravo, e pela fuga de um escravo mataram 120 outros escravos, para mostrar como se trata um escravo, né? Porque um fugiu, 120 morreram. O motivo foi só esse, não teve mais nada, só para dar exemplo, né, para mostrar o quanto eles eram valiosos, né, naquele período. Claro, né, ironicamente, claro que não eram, né, não tinham valor. Mas Paulo, nessa carta aqui só tem um capítulo, né, são poucos versículos. Paulo, ele vai e escreve para Onésimo, porque Paulo está na prisão. Este escravo, por vicissitudes que nós não conhecemos, chega à prisão onde estava Paulo, Paulo o evangeliza, batiza ele e diz para Onésimo: eu sei que outrora tu perdeste um escravo, Onésimo. Porém, ele agora não é mais somente teu escravo, ele é teu irmão. Recebe-o agora e eu o mando a ti. Ele fugiu de ti, mas eu o mando a ti de novo, mas recebe-o como a meu coração. E se ele tem alguma dívida para contigo, ponha na minha conta. Cristo abateu. Agora não há mais escravo ou livre. Todos somos um em Cristo. Isso se deu concretamente na vida das primeira comunidade cristã. Foi o primeiro lugar onde escravos e livres estavam juntos para celebrar uma refeição sagrada, a Eucaristia. Ali se abatia as divisões, as separações. Então, o que isso significa? Que o cristianismo, a vida cristã, a igreja, ela nos fez, por meio do sangue de Cristo, uma família. Na igreja somos um só corpo. Então a unidade desejada e vivida pela igreja, primeiramente é um dom. Não é fruto é o seguinte, é porque a gente tem que ser um. Então vamos tentar conversar e dialogar entre os católicos, para ver se a gente consegue ser um. Não se trata de tentar conseguir. Se você é batizado, está na graça de Cristo, isso significa unido ao corpo de Cristo, não separado pelo pecado mortal, você está unido ao corpo de Cristo, no qual aquele teu irmão também está. Necessariamente você é um. Não se trata de querer fabricar, elaborar, se esforçar, e quem sabe se um dia seremos, não. Efetivamente, objetivamente, porque não há nada mais objetivo do que a cruz de Cristo.
Não depende da minha subjetividade, mas o meu sentimento. Não depende do teu sentimento. Objetivamente, a cruz de Cristo nos uniu. Somos um em Cristo. Não há escravo ou livre, judeu ou grego. Todos somos um em Cristo. Por isso, Paulo, numa carta aos Efésios, que eu queria ler com vocês, queria pedir que vocês abrissem, se tiverem a Bíblia, carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 1, seguintes. Olha o que São Paulo vai falar. São Paulo, ele está em prisão, está na prisão, e escreve essa carta para a comunidade de Éfeso. Paulo morou em Éfeso por 3 anos, então 3 anos e meio, então a comunidade que ele conhecia bem. Ele disse assim: exorto-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, a andardes de modo digno da vocação a que fostes chamados. Eu vos exorto, eu como prisioneiro, a andardes de modo digno da vocação a que fostes chamados. Qual era a vocação que eles foram chamados? Qual foi a vocação que eles foram chamados? A vocação, ser cristão, exatamente. Viver de modo digno. E o que é viver de modo digno da vida cristã? Olha o que ele vai dizer. Com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros com amor. Não é suportar com ódio, não é suportar com indiferença, não é suportar porque tem que suportar, suportando com amor. E suportar quer dizer carregar. Suportar, portar, em cima, carregar. Carregando uns aos outros com amor. Procurando conservar a unidade do Espírito, pelo vínculo da paz, pelo vínculo do shalom. É isso que está escrito aqui, vínculo da eirene, que em grego, mas é o shalom hebraico. Pelo vínculo da paz, do shalom, a unidade do Espírito, que se dá justamente por meio da humildade, da mansidão, da longanimidade, pelo suportar uns aos outros com amor, conservando este vínculo da paz, conservar a unidade do Espírito. E aí Paulo começa a um só corpo. Um só corpo. Que corpo é este? Paulo está dizendo, há um só corpo. Ele está fundamentando a unidade. Ele está dizendo, há um só corpo. Que corpo é este? Sem medo. Que corpo é este? Corpo de Cristo. Há um só corpo. O corpo de Cristo. E o que é o corpo de Cristo? O que é o corpo de Cristo? A igreja. Há um só corpo. Um só Espírito. Não há outro Espírito. Antes de falar do Espírito, olha que coisa interessante. Não sei se vocês já ouviram falar, com certeza vocês já ouviram falar muito sobre quando se reza, né, pelo ecumenismo, a comunhão, né, com outras igrejas cristãs. E aí, existe uma coisa importante a ser relatada aqui. Quando nós rezamos pelo ecumenismo, nós não rezamos para que a igreja seja uma. Nós não rezamos pela unidade da igreja. Por que nós não rezamos pela unidade da igreja? Porque ela já é una. Há um só corpo. Quando nós professamos a nossa fé, creio na igreja una, santa, católica, apostólica. Ou seja, a igreja já é una. A igreja não é dividida. Nós rezamos no ecumenismo pelos cristãos, unidade dos cristãos. Esses sim precisam entrar em plena comunhão e unidade da igreja. Mas vocês entendem o quanto a unidade é dom? Ela é dom.
dado, é dado objetivo de nossa fé. Ela não é fruto da minha, de toda a minha força pedagógica, psicológica e o que mais possa vir. Há um só corpo, um só espírito, assim como é uma só a esperança da vocação a que foste chamados. Uma só a esperança. O que nos espera é um destino único. A promessa de Deus é única para todos, absolutamente todos. Há um só Senhor, Jesus Cristo. Uma só fé. Um só batismo. Vocês sabem que eu poderia falar de cada um desses daqui, mas são elementos interessantes. Vocês sabem que quando a gente, vamos supor, uma igreja batista, ou uma outra igreja, que batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, uma pessoa foi batizada ali, ela, de repente, compreende que a igreja católica tem a plenitude dos meios de santificação, fala assim, não, a igreja, o corpo de Cristo, o pensamento de Cristo, a intenção de Cristo é a igreja católica. E aí ele vai para a igreja católica, ele não é mais batizado. Se o batismo é verdadeiro, ou seja, foi feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, com água, na intenção de batizar, é batizado. Não existe um outro batismo. Quando o batismo se realiza, está realizado a um só batismo. Há um só Deus e Pai de todos, que está acima de todos, por meio de todos e em todos. Ou seja, aquela unidade, o Deus uno, do qual falávamos em Deuteronômio, volta aqui. Um só Senhor, um só Espírito, um só corpo, uma só fé, uma só esperança, um só batismo, um só Deus, Pai de todos, acima de todos, por meio de todos. Ou seja, a unidade é um dom que precisamos mais acolher e nos converter a Ele do que produzir com nossas mãos, como se fôssemos nós os grandes fabricadores da unidade. Isso é uma coisa fundamental para que entendamos o que é unidade. E aí, por causa disso, tem também algumas coisas importantes a serem afirmadas aqui. São Paulo, ele diz assim, primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 17. Um só pão, nós somos um só corpo, mesmo se somos muitos. Há um só pão, formamos um só corpo, mesmo se somos muitos. 1 Coríntios 10, 17. Que pão São Paulo está falando? De que pão Paulo está falando? De que pão? Que pão que pode gerar unidade? É a Eucaristia. Há um só pão, por isso formamos um só corpo, mesmo se somos muitos. Por meio da Eucaristia, ou seja, da ação de Cristo, somos inseridos na unidade do corpo de Cristo. Um exemplo simples. Muitas vezes eu viajei e visitei igrejas, estruturas de igreja e igrejas em muitos lugares. E eu encontrei cristãos de muitos lugares diferentes por nome. Só que cada um era de um lugar diferente. Um era indiano, outro era africano, porque a África são muitos países, então é a África de tal país, e a gente acha que a África é tudo igual, mas não é tudo igual, os países são bem diferentes, cada um de um lugar, e outros são da Europa, os cristãos, mas eles se reuniam muitas vezes, e eles se sentiam uma família, sendo quase que cada um de um lugar diferente, uma origem completamente diferente, uma família completamente diferente, um sangue completamente diferente,
mas ele se sentiu uma família. Eu falei para o PV muitas vezes, você entende muito mais o que é a igreja do que muitos de nós aqui. Muitos de nós, a gente fica voltado no nosso mundo, tal, não sei o quê, e a gente acha que isso é a igreja. Compreender o quanto o corpo de Cristo nos uniu, o sangue de Cristo nos uniu, abateu as nossas diferenças, meu Deus, isso realmente é compreender o que é a igreja católica, o que é o corpo de Cristo. Por isso, um só pão, formamos um só corpo, não importa de onde é. Aquilo que nós dizemos que os laços do Espírito são mais fortes, mas ele se dá primeiramente na igreja, se dá, claro, na vocação Shalom, mas primeiramente na igreja. Por isso Moisés, ele dizia assim, como não existe um só corpo, se não estivermos celebrando, adorando e contemplando o único corpo. A vida eucarística é uma vida de kenosis para a união. Jesus Cristo não se fez só homem, mas se fez pão, se fez alimento para ser consumido. Não existe outro caminho para sermos um só corpo. Assembleia Geral de 2008, pregação dele. Não vamos formar unidade se não estivermos unidos a este corpo, particularmente pela Eucaristia. Então, os promotores da unidade devem ser promotores deste movimento para o corpo de Cristo, sem o qual nós vamos fazer muitos esforços para poucos resultados, porque é Cristo que nos faz um. É Ele que nos fez um. Então, como restabelecer esta unidade? Eis o primeiro caminho, esse caminho de adoração, este caminho de celebração, de contemplação do único corpo de Cristo. Não somente, Moisés dizia, como queremos ser, realmente formar esta unidade, se não rezamos uns pelos outros? Como Deus vai formar esta unidade, se nós não nos colocamos em um caminho de oração uns pelos outros? E as nossas necessidades são um grande instrumento para isso. Não só necessidades materiais, isso também, claro, mas as necessidades espirituais, as necessidades afetivas, as necessidades, vamos dizer assim, as dores na família. Lá em casa, esses dias, a família, quase que cada semana a gente descobre uma coisa diferente de alguém. E aí, na adoração, a gente foi fazer a adoração, uma pessoa colocou assim, olha, sugiro que a nossa adoração seja só para rezar pelos nossos familiares, nossos caros. Eu acolhi na hora, né, e fizemos ontem, exato, uma adoração só para... Jesus entrou, nós agradecemos pela sua presença e falamos, Jesus, como você passava pelos caminhos e as pessoas levavam os doentes para ficar aos teus pés, esses doentes não podem vir até aqui agora. Muitos desses doentes não podem ter acesso a contemplar o teu rosto. Nós queremos trazê-los pela oração, de todos os nossos caros, de todos os nossos irmãos. E cada um ia dizendo a necessidade dos outros, a necessidade da família dos outros, como uma verdadeira família. E quantas vezes a gente deveria fazer isso, né? A gente fez por uma, né? A avó de uma irmã, que é praticamente a mãe dela, está doente na UTI, e diante de tantos outros casos, a gente falou, vamos fazer esse momento de adoração. Mas como isso deveria ser muito mais constante, e colocar as intenções dos outros, não somente as nossas. Foi muito bonito ver que praticamente todas as primeiras intenções não eram para si mesmos, né? Não era para as intenções dos seus caros, mas dos outros, que a gente sabia. Depois começou a vir um monte de que a gente não sabia, né? Então até isso daí se torna oportuno, se tornou um momento de partilha realmente de vida diante do Senhor, porque tinha coisas que a gente nem sabia.
né? Preocupações que os irmãos trazem pelos meus pais, pelo matrimônio deles, pelo meu irmão que está em determinada situação, Então a gente vai, né? O objetivo ali não era partilha de vida, obviamente, mas aconteceu uma verdadeira partilha de vida diante do Senhor, na contemplação do único corpo. Quanto isso deveria ser, e eu estou falando primeiro para a minha casa, sou formador comunitário, promotor também, vamos dizer assim, da unidade ali, da unidade que Deus gera em nós, quanto devo proporcionar essas ocasiões, né? Rezar uns pelos outros, não só rezar, estou rezando, né? Estou rezando, e com certeza rezamos, né? Não estou dizendo que é falso, mas o quanto é importante também chegar para o irmão, botar a mão nele e rezar. Não sei se eu deveria entrar em aspectos práticos, mas já entrando, né? Rezar por este irmão. Vocês sabem que até o toque da mão no irmão, e vocês devem saber disso, o quanto isso conforta. O quanto isso também já é instrumento de cura. Porque às vezes vivemos solidão, né? Às vezes vivemos solidão. E é muito triste uma pessoa se sentir só quando é membro de do corpo de Cristo, né? É uma coisa que é contraditória, completamente contraditória. Então, tocar neste irmão, rezar, abraçar, mostrar a proximidade, olhar, sorrir. Mas isso tudo é fruto da vida em Deus. Não, entenda o que eu vou falar, não uma vida em Deus genérica, indeterminada, não, bem determinada, de uma vida em Deus que se passa pela Eucaristia, pela contemplação deste corpo, pela confissão, que é justamente para não perder a unidade com este corpo de Cristo, que é pela oração, que é pela prática das virtudes. Então, muito determinada, não é, entendam, não é reza que passa, não. Reza que passa, muito genérico. Abrace o teu irmão, reze por ele, esteja com ele, diga para ele, eu estou contigo. E aí você vai ver que aos pouquinhos, algumas lacunas de solidão podem passar, sim, com certeza, se houver este acompanhamento. Mas isso é fruto justamente do que Cristo realizou. Então, primeiramente, não é fruto das nossas mãos, é um dom que Deus nos deu para conservar. Promovemos algo que nos ultrapassa, algo que não é do Shalom, né? Eu amo muito o Shalom, mas eu não quero que a gente pense que muitas coisas são do Shalom, propriedade nossa, é da igreja. Isso não nos diminui, ao contrário, nos enaltece, nós estamos no corpo, no tecido da igreja. Por isso, este caminho de unidade, ele é um caminho muito mais, vamos dizer assim, de confiança, de fé. Ele é um caminho muito mais de retorno a Deus, um retorno efetivo a Deus, do que uma obra de nossas mãos. Claro que a partir deste retorno a Deus, depois sim, temos muitas coisas a fazer, como eu já falei aqui algumas. Mas como fruto e a consciência do Deus que nos fez um em Cristo. Partilhe com a pessoa que está ao teu lado e depois a gente volta só para concluir.
Amém. Só para concluir, São Paulo, no mesmo capítulo 4, versículo 25, mas eu vou ler um pouquinho antes, ele diz algo extraordinário. Ele é a vida nova em Cristo, então nos convida a sermos homens novos, criados segundo Deus, na justiça e santidade da verdade. Olha o que ele diz no versículo 25. Por isso, abandonai a mentira e falai a verdade, cada um ao seu próximo. Abandonai a mentira e falai a verdade, cada um ao seu próximo. Porque somos membros uns dos outros. Porque somos membros uns dos outros. Que palavra forte. Abandonai a mentira, falai a verdade, cada um ao seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Assim o Senhor nos constituiu. Quando nós estamos promovendo a unidade, o que nós estamos fazendo de fato? Nós estamos fazendo primeiramente, correspondendo a um dom divino, porque a unidade é um dom realizado por Deus. Então, correspondendo, ou seja, nós não produzimos por nossas mãos, mas é uma resposta, corresponder a algo que Deus já nos deu. Mas estamos fazendo algo profético também. E o que é este profético? Estamos preparando os nossos irmãos para a vida eterna. O que é a vida eterna? A comunhão de todos com Deus. A comunhão de todos com Cristo. Promovendo a unidade que se dá de todos os modos que nós conhecemos, que passa pela comunhão de bens, que passa por não haver necessitados entre nós, que passa pelo cuidado e pelos gestos concretos de caridade. Nós estamos, de certo modo, preparando os nossos irmãos para a vida eterna. Porque todos os que estiverem em comunhão com Cristo e morrerem nesta comunhão, vão contemplá-lo no céu. Então, você pode morrer de ter dificuldades com uma determinada pessoa. Lembre-se que no céu, para sempre, você estará ao lado dela, louvando a Deus e bendizendo a Deus, cantando santo, 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 com esta pessoa. A voz dessa pessoa vai se somar à tua para exaltar a Deus. Por isso, nenhum homem foi destinado para outro fim, senão para a comunhão com Deus, para esta unidade com Deus. Então, educar os nossos irmãos para a unidade isso não é poesia, isso é uma verdade teológica. É preparar os nossos irmãos para que juntos cantemos os louvores de Deus no céu. Superar as dificuldades, as intrigas, é preparar os nossos irmãos para que juntos cantemos os louvores de Deus no céu. No céu, a primeira grande alegria é a comunhão com Deus, ver Deus. Essa é a alegria que vai plenificar o nosso coração. Mas há uma outra alegria, a do deleite da relação. No céu, a relação com os nossos irmãos, e nós vamos nos reconhecer, vamos poder contar a cada um como Deus nos salvou. Nos alegrar para que Deus seja mais louvado. Nós vamos poder nos lembrar do que vivemos. A relação não é cortada no céu, ela é planificada. E juntos no céu, vamos poder, sem mais os limites das nossas fraquezas, dos nossos egoísmos, dos nossos orgulhos, dizer um para o outro o quanto amamos
o quanto o amamos, porque já o amaremos com o amor de Deus, perfeito, não mais manchado. Sendo assim, essa grande alegria também do céu, não é a primeira, mas é uma grandiosa alegria da relação, ela pode ser como que antecipada aqui. E é isso que nós fazemos quando promovemos a unidade. Antecipar, de certo modo, que de maneira ainda limitada, esta alegria que teremos eternamente no céu, que é estar unido a este irmão, amando a Deus. Não é isso que nós fazemos aqui? Unido aos nossos irmãos, amar a Deus, com os limites do tempo, mas é já um gesto profético do que viveremos na eternidade. E isso não é hipótese, é teologia, é verdade. É aquilo que nos espera. Temos uma só esperança, diz São Paulo, uma só esperança. E é esta, estarmos unidos a Cristo Jesus, mas unidos uns aos outros, para que amemos a Deus. Não foi isso que Jesus rezou antes de sua paixão? Que sejam um. Não rezo somente por estes aqui, mas pelos que crerão na palavra deles, para que sejam um em mim, como eu sou um em ti, Pai. Ou seja, a mesma comunhão de Cristo com o Pai é aquela que somos chamados a participar. Isso vai ser a nossa vida no céu. Por isso, podemos dizer com muita clareza que vivemos uma missão profética. Amém? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Passei do tempo.